trabalhar nessa manhã. A ideia é que cada um disponha de 20, 30 minutos, porque a gente gostaria de discutir um pouquinho para dar uma apresentação. Como o programa é intenso, quer dizer, como já alguém me observou, apesar de a gente fazer um seminário na praia, a gente leva a sério o que está fazendo aqui. Né? Nós vamos aqui para conversar e discutir, não, a praia é só para a gente olhar. Não, já vale, né? Porque vai ter sempre esse barulho do mar por trás, isso é gostoso de ouvir. Esse tema inicial é um tema que fiquei feliz dele ter aceitado, porque é um tema que é recorrente, talvez desde a época do mensalão no Supremo, que é o tema da forma de deliberação. E envolve privacidade. Ou você se mostra para todo mundo, portanto, em rede nacional ou interna corporis, sei lá, como faz os americanos, né, que se fecham, quebram o pau, mas lá dentro e depois se apresentam, como os atores que ensaiam e depois se apresentam em público. Essa é a questão fundamental. Ou seja, deliberação do Supremo, interna corporis ou em rede nacional. Tem a palavra. Bom dia a todos. Eu sei que aqui o encontro é bastante informal, mas eu não posso deixar de agradecer ao professor Tércio, a sua mulher Sônia, pelo convite formulado, e devo confessar o seguinte, que sempre tive inveja daqueles que vinham aqui. Muita inveja, mas aquela inveja boa, aquela inveja sadia. Aquela inveja boa, aquela inveja sadia, e as coisas acontecem no momento que devem acontecer. No ano em que o professor Tércio lança a reedição da sua obra de introdução ao direito, fazendo 30 anos, isso quer dizer que ela foi lançada em 1987. 88. Vai fazer 30 anos. E a minha turma, que teve aula o ano inteiro com ele, foi a de 1986. E a gente ficava assim, onde é que a gente vai achar essa história de dogmática versus zetética, zetética dogmática? Onde é que está isso? Está tudo na cabeça dele. A obra só veio depois. Mas é uma alegria estar aqui, professor, e vamos ao tema, então, que é exatamente isso, deliberação do Supremo Tribunal Federal, uma deliberação transmitida ou uma deliberação interna corpus. A Augusta passou para vocês um papelzinho bem pequeno. Vou fazer 2 perguntas. Aí é colocar sim ou não em cada uma das perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: você é a favor da transmissão das sessões do Supremo? Sim ou não? Você é a favor das transmissões do Supremo? O voto é secreto, a Augusta vai recolher, não vai saber o que cada um respondeu. Então, a primeira, é a favor das transmissões? Se é a favor, sim. Faz uma bolinha. Segunda pergunta. Você acha que as transmissões influenciam no julgamento? Segunda pergunta. Vocês acham que as transmissões influenciam no julgamento? Aí dá para bifurcar essa questão, né? Se influencia no mérito do julgamento ou na postura do juiz. Mas enfim. Não, aí é no mérito. No mérito. A pergunta vai direto ao ponto. Não é na postura, não é se ele vai se perfumar, se ele vai deixar o cabelo engomado, se vai falar mais ou menos. Não. A questão é o seguinte, isso altera o resultado? Então, vou formular novamente a segunda pergunta. Você acha que isto influencia na decisão? No resultado. Se você acha que sim, sim. Se você acha que não, não. A Augusta vai recolhendo, então eu vou falar aqui. Não, contar é suspense, é no final. Depois. Vamos deixar o suspense. Bom, este é um tema extremamente interessante
E a primeira coisa que eu perguntei para o professor Tércio é o seguinte: vai ser gravado o que eu vou falar? Vai ser transmitido o que eu vou falar? Porque, professor, uma coisa é algo que vai ficar ali na praia, num bate-papo, outra coisa é algo que vai ser transmitido para o mundo inteiro. E vai ficar eterno na rede mundial de computador. Mas veja esta pergunta já diz muita coisa, já responde muita coisa essa pergunta. Mas é evidente, quando você vai fazer uma palestra, qualquer um de nós, quando a gente vai num restaurante, você se incomoda se alguém pega o celular e aponta para você. E até a física quântica diz que o fato do átomo ser observado, ele muda o comportamento. A própria matéria, ela não é a mesma quando é observada e quando ela não é observada. E o Supremo Tribunal Federal ter as suas transmissões, mas antes disso, porque tanto aqui quanto quem vai nos assistir, quando ir na internet, é bom saber alguns pontos anteriores. Deliberação como ocorre no Brasil, independente da TV Justiça, a deliberação dos tribunais brasileiros é algo sui generis no mundo. A regra geral são os tribunais julgarem de maneira, como disse o professor Tércio falando da Suprema Corte norte-americana, de maneira reservada, às portas fechadas. No Brasil, os julgamentos são públicos, desde sempre, e qualquer pessoa tem acesso às salas de julgamento, desde que vá com terno, desde que vá com taier, tem as suas regras, mas existe a publicidade, sempre existiu nos julgamentos. Então, e a maneira de deliberar, que o voto é proferido na hora, ele não é combinado antes, ele não é trabalhado antes, ele é proferido na hora e se constrói a maioria na hora. Isso é uma coisa bem específica do Brasil. Então é importante que todos saibam isso, essa especificidade da nossa cultura jurídica. As deliberações, elas são feitas na hora, os votos são proferidos na hora. Eu só conheço o voto de um colega meu quando ele vai proferir. Eu não tenho a mínima ideia, eu posso até imaginar, mas eu não tenho a mínima ideia do conteúdo de um voto de qualquer caso que está na pauta do Supremo para a semana que vem. Eu não sei o que os colegas vão votar. Isso é bom ou ruim? Olha, isso daí é a nossa cultura. Tem aqueles que entendem que isso é ruim, porque o tribunal passa a ser um conjunto de somatório de visões, e não uma síntese dessas visões. O que faz com que nós sejamos, o que está sendo muito criticado hoje, monocráticos. As deliberações monocráticas e a falta da construção de uma deliberação coletiva. Se nós formos aos Estados Unidos, lá você emite a decisão depois que ela está tomada e que é publicizada. Geralmente um porta-voz fala, ou um dos juízes que foram majoritários fala em nome daqueles que votaram na linha majoritária e um juiz que votou na linha minoritária defende a sua posição. Mas a nossa cultura é essa, da individualidade dos votos e não da... Você conta, você é a favor, contra, Sim, não, terceira posição, você não faz uma integração. Ou seja, o acórdão no Brasil é uma soma de votos individuais e não uma decisão coletiva. É a nossa cultura. Tem pontos a favor e pontos contra, assim como a transmissão pela TV Justiça. O Felipe de Melo Fonte, que é da UERJ, ele fez uma tese, e inclusive o Joaquim Falcão participou da banca, não é? O Joaquim Falcão participou da banca, em que ele é a tese que eu penso que é a tese mais importante que nós temos no Brasil a respeito das transmissões da TV Justiça. Ele elencou 4 pontos a favor e alguns pontos contrários à transmissão. A favor, o primeiro ponto que ele chama a atenção a favor da transmissão é a proteção contra o arbítrio. Quem aqui é a favor de julgamento secreto? Ninguém levantou a mão.
Depois dos atentados ao World Trade Center, os Estados Unidos criou julgamento secreto. Criou tribunais secretos e decisões condenatórias secretas. Quem aqui é a favor disso? Ou seja, aquela decisão, aquela deliberação secreta, ela é arbitrária em si mesmo no mundo do século XXI. As ordalhas, aquilo que a gente aprende lá no início do curso do direito, que foi o processo no passado e que foi superado há muito tempo. Então, a natureza do processo é a publicidade. E o principal momento de um processo é o seu julgamento. E o seu julgamento tem que ser público. Tem que ser público. E ele é público no Brasil, independentemente das transmissões. A Constituição brasileira fala da publicidade dos processos em dois momentos. No artigo 5º, no inciso 60, a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem. Então, a publicidade dos atos processuais, ela é total, a não ser nessas hipóteses em que a defesa da intimidade ou o interesse social exigirem. Na prática, no Supremo Tribunal Federal, casos, por exemplo, de direito de família, que chegam lá em recurso extraordinário, eles vêm só com os nomes, apenas as iniciais dos nomes, não vem o nome completo da pessoa. E nos julgamentos criminais, que envolva algum tipo de privacidade, eles são transmitidos normalmente. O máximo que se faz é o juiz relator omitir os nomes. Mas, na prática, nós sabemos que depois o voto é publicado, o voto sai no Diário Oficial e geralmente sai com o nome da pessoa citada no voto. Pode ser até que na pesquisa processual saia só as iniciais, mas no conteúdo do voto, normalmente, por conta de relatório, por conta de voto, sai o nome da pessoa. Então, na prática, essa intimidade e essa privacidade fica restrito, na prática, aos casos de direito de família. Os casos de direito de família. Bom, o outro dispositivo da Constituição que fala sobre a publicidade é o inciso 9 do artigo 93. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Então, se não for público, é nulo o julgamento. Podendo a lei limitar a presença em determinados atos às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, ou somente aos advogados, até a parte sair e o advogado ficar. Em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação. Então, a regra geral é a total publicidade. E isso, historicamente, para exatamente ser uma proteção contra o Estado arbitrário. Então, uma defesa e uma liberdade individual. A publicidade é uma garantia da liberdade individual de cada qual. Segundo ponto a favor que o Felipe Fonte estabelece é a legitimação da função jurisdicional. Ou seja, o judiciário cada vez mais ocupa um espaço público de poder e ele tem que interagir com a sociedade. E então, a transmissão pela TV, ela ajuda em que a população conheça o que se passa no judiciário, faz com que o judiciário passe a ter uma linguagem menos hermética, passe a ter uma linguagem mais acessível a todos e passe a ter uma legitimação social nas suas decisões. Então, esse autor vê isso como positivo.
Outro ponto que ele diz é a educação jurídica do público. As pessoas entenderem o que são as leis, o que são as normas, como é que funciona os julgamentos, como é que funciona a deliberação no Poder Judiciário. E que isso, o quarto ponto, teria os efeitos positivos de prevenção. Ou seja, aquela ideia da lei como dissuasório de repetição de erros ou equívocos. Não é? Como muitas vezes se fala no julgamento, esse julgamento aqui vai ser pedagógico, vai ser um exemplo para a sociedade não cometer mais esses erros, ou determinadas pessoas não cometerem, né, os mesmos erros. Em contrário, ele estabelece, em primeiro ponto, que são aquilo que seriam os efeitos desconhecidos sobre todo o processo judicial. Como é que o advogado vai se comportar? Como é que as partes vão se comportar? Como é que uma testemunha, se ela está sendo gravada, vai se comportar? E todos nós estamos vendo aí vários julgamentos que, apesar de não ter TV Justiça, eles são gravados e são depois disponibilizados na internet com acesso pleno a qualquer um de nós e transmissão pela televisão. Depoimentos pessoais de investigados ou de acusados, testemunhas que vão falar, colaboradores da justiça, os chamados delatores, e que não... Quer dizer, qual o comportamento dessa pessoa ao ser filmada, ao ser gravada? Será que aquele é o comportamento normal? Isso tudo é algo desconhecido. É algo desconhecido por quê? Porque isso é novo. É novo. Mas cada um de nós aqui, ao ter assistido alguns jornais, telejornais, e ver a pessoa ali falando, nós conseguimos formar uma convicção. Será que aquela pessoa está falando o natural dela? E às vezes elas repetem determinados termos, né? Parece algo que está sendo feito exatamente para ser transmitido. Então esse autor fala disso, dos efeitos desconhecidos. Seria uma posição contrária. A justiça como entretenimento. A justiça passa a ser uma conversa, nas palavras que ele cita, de uma palestra do Carlos Veloso, passa a virar conversa de botequim. E então ela passa a ser algo muito comum, muito familiarizado. Ou seja, ela perde a sua autoridade. Ela perde o seu locus de ser um poder e passa a ser uma coisa qualquer. O Antonin Scalia falava isso. Quando você se familiariza, você perde o respeito. E se nós formos ver lá aquela série, né, da Rainha Elizabeth, que está no Netflix, né, muito interessante a passagem, quando a Elizabeth decide que vai ter a transmissão pública da coroação. E o Churchill, então, diz, isso é o fim do mundo, vai acabar com a coroa. Porque na medida em que isso for transmitido, vai perder toda a sua autoridade e vai se banalizar. Então, essa é uma crítica que se faz às transmissões, que a justiça passa a ser um entretenimento, passa a ser algo de qualquer um, e isso seria uma crítica. E a mais importante de todas, a proteção da intimidade. E é a mais importante porque essa está na Constituição, inclusive. Em determinados momentos, para preservar a intimidade, pode a lei, não é o juiz, a lei limitar. O juiz só vai cumprir a lei. A divulgação de determinados momentos do processo. Então, esses são os pontos que esse autor levanta a respeito de ser daqueles que defendem e daqueles que são contrários. Ele, ao final, a conclusão dele é favorável às transmissões. É favorável às transmissões. A minha posição também é favorável às transmissões. Eu sou plenamente a favor das transmissões das sessões e dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal pela televisão, pela rádio e pela internet.
Nós vivemos cada vez mais numa sociedade que as pessoas se empoderam. A democracia está indo ao seu limite de potencialidade. Todos nós temos aí um smartphone e isso qualquer pessoa tem acesso a esse smartphone. E através desse smartphone você tem um acesso às informações, você tem acesso à tomada de decisões. Nós vamos ter agora, em breve, o lançamento pelo Tribunal Superior Eleitoral de um projeto que foi de minha autoria quando fui presidente, que é a identidade única do cidadão. E o lançamento vai ser com um aplicativo de smartphone, em que você vai poder, então, se identificar com o seu celular. Você nem vai precisar ir lá no tribunal, pegar e emitir uma via do seu documento. Você baixa o aplicativo. E esta potencialização do empoderamento do cidadão faz com que esse cidadão cada vez mais tenha um número maior de relações. Um número maior de relações gera número maior de conflitos. E cada vez mais esse cidadão vai exigir do Estado, tenho que dizer, transparência, Tércio. Vai exigir transparência. Vai exigir transparência. Ele quer saber o que está acontecendo, ele se sente capaz, ele se sente poderoso, ele quer influenciar, ele quer participar das decisões. Nós falamos que o Brasil é um país democrático. Ontem conversamos, eu e você, Tércio, e o Alan, sobre isso. Em 1878, no Império, 10% da população brasileira votava. 10% da população brasileira votava. Mesmo com o voto censitário, mas era baixinho. Em 1881, uma famosa lei, chamada Lei Saraiva, acabou com o voto censitário. Então ela é aplaudidíssima. Não, agora o Brasil ficou um país moderno, como França, como a Inglaterra, porque não há mais o voto baseado na renda. Só que a Lei Saraiva introduziu a proibição do analfabeto votar. A proibição do analfabeto votar. Isso fez com que a primeira eleição de presidente da República no Brasil, a de Prudente de Moraes, em 1894, Prudente de Moraes, 3% da população brasileira votava. Então nós saímos do final do Império, 1878, com uma eleição com 10% da população votando, para uma eleição em que 3% da população votava. Houve um decréscimo. E, evidentemente, que o objetivo da lei foi o seguinte: está perto a abolição da escravatura, homem livre vota, se não tiver um corte, e esse corte foi ser letrado ou iletrado, e isso perdurou no Brasil até 1985. Até 1985. Por mais de 100 anos, os analfabetos foram proibidos de votar. Mas vamos lá, 3% em 1894, 7% da população votou na Constituinte de 1934, 7% da população votou. A primeira eleição no Brasil que teve mais de 10% na República foi a de 2 de dezembro de 1945. As últimas eleições, antes do movimento de 64, foi a de Jânio Quadros, em que 19% da população brasileira votou. 19% da população brasileira votou em 1960. Depois nós fomos ter eleições para presidente apenas em 1989. 70% da população brasileira era eleitora.
Então veja o salto que tem na democracia brasileira. 20% votou em 60%, a seguinte eleição presidencial 70%. E mantemos essa média de 70% da população brasileira votando. O que eu quero dizer com isso? Os poderes no Brasil mudaram. A densidade democrática foi ampliada. Você alia isso às novas tecnologias, à facilidade de acesso às informações, e aqui não vou discutir fake news, o que é a verdade e o que não é a verdade, né? Mas é um fato esse empoderamento das pessoas com as novas tecnologias. Então é por isso, e não é por outra razão, que nós vivemos, no momento atual, tanto para a administração pública, quanto para a gestão privada, né, aquele trinômio do que você tem que ser eficiente, eficiência, transparência e aquela palavra que é duro de traduzir para o português, accountability, responsabilidade, mas é uma responsabilidade muito maior do que o termo português consegue expressar. E isso não é só na vida pública. Isso, Tércio, não é só como você ontem focou bastante a questão do agente público, do homem público, da pessoa pública. Mas não é do homem público pelo fato de estar na iniciativa, na área pública, de Estado. Mas é o homem público em todas as suas dimensões, inclusive na área privada. Então, o nosso comportamento no dia a dia ele está sujeito a isso. Nós estamos sendo eficientes, nós temos transparência, nós temos responsabilidade. E o Poder Judiciário não tem alternativa a não ser se mostrar. Se mostrar como ele é. Com as suas virtudes e com os seus defeitos. Para quê? Para exatamente a sociedade verificar se ele está sendo eficiente. Se ele está sendo eficiente. Para isso é necessário a transparência e para a responsabilização. Eu penso que as transmissões da TV Justiça, ela está ainda no momento de transição que a nossa sociedade contemporânea vive. Né? Aquilo que seria do pós-positivismo, para uma sociedade completamente sem hierarquia, sem... ou que o George Forbes fala, né, o Terra 2. Né? Nós estamos nesse momento de transição para algo que a gente não sabe. O Bauman falava isso, né? O que vai vir depois nós não sabemos. A TV Justiça está nessa fase de transição. A transmissão é uma fase de transição, porque nós já estamos falando da inteligência artificial. Já há desenvolvimento de softwares para saber quais foram as decisões de determinado ministro nesta ou naquela linha. Para saber o que o juiz pensa. E com esses softwares, o advogado, ele passa a preparar, por exemplo, um memorial, que é a defesa, os argumentos dele, de uma maneira diferente para cada qual dos juízes que vão julgar um caso. Para cada qual. A inteligência artificial, ela vai para além daquilo que é a transmissão. Ela vai para essa democratização no limite, na fronteira. Por quê? Porque a partir daí, você pode verificar a coerência do juiz. Se o juiz vota como vota, por exemplo, no plenário do Supremo, ele tem o mesmo posicionamento nas turmas, que não são transmitidas as sessões. Nas turmas não há transmissão. Quem acompanha o Supremo tem as suas visões e as suas análises.
As decisões da justiça, como é um poder não eleito, elas têm que ser fundamentadas no argumento, na técnica da argumentação. E onde está a possibilidade de uma responsabilização do juiz, do julgador? É na sua coerência. E o cidadão, Tércio, ele vai poder verificar o seguinte: por que esse juiz que me julgou, a minha ação de despejo, ele deu 30 decisões de um jeito e na minha ele deu de um jeito diferente? Eu quero saber por quê. O que aconteceu nesse caso? Então eu penso que a publicidade das transmissões, a transmissão televisiva pela rádio e pela internet, e no futuro, os softwares que vão poder trazer para todos nós uma análise rápida a respeito do posicionamento em julgamentos e uma leitura desses julgamentos, nós poderemos ter um controle muito maior do que é o da TV Justiça sobre os julgadores. E aí nós completamos o ciclo da eficiência com a transparência e com a responsabilização. Com a responsabilização com a accountability, que é exatamente verificarmos a coerência do juiz na sua argumentação. Por que o meu caso foi decidido diferente? Bom, são algumas coisas que eu queria estar dividindo com vocês. E a minha conclusão é que tanto a publicidade como a transparência, elas são benéficas, elas fazem parte dessa potencialização da democracia e da democratização, ela faz parte do empoderamento do cidadão, da cidadania, ela amplia o espaço público e, ao mesmo tempo, ela não faz com que o Poder Judiciário perca autoridade, porque ela aumenta a legitimidade e aumenta a possibilidade de controle do ponto de vista dos julgadores. Muito mais complicado são aqueles casos que correm em absoluto segredo. Investigações, Nelson, que correm em total segredo. Que não sabe que existe, ninguém tem acesso. Os chamados, por exemplo, procedimentos de investigação criminal. Mas isso não está dentro do Poder Judiciário. E que ninguém sabe o que está acontecendo nesses procedimentos de investigação criminal. E alguns não terminam nunca. 2, 3, 4, 5 anos. E não passam pelo Poder Judiciário. Não passam pelo Poder Judiciário. Se virar inquérito, tem que passar pelo Poder Judiciário. Porque o inquérito tem que ser presidido sempre por um juiz, por um magistrado. Que vai exatamente ter a visão exatamente de impedir o arbítrio. A conclusão, então, é o seguinte: se a corte não se mostra, alguém irá mostrá-la. E essa discussão passou na época da criação da TV Justiça. Se a corte não se mostrar, alguém vai mostrar. Então é melhor que a corte se mostre como ela é, com as suas virtudes, com os seus defeitos, do que depois um determinado jornal à noite dizer o que ela é, em nome de todos. Do que o jornal do dia seguinte estampar. Ou seja, a edição não é mais possível. Não dá para... Você pode até imaginar, ou fazer as críticas, por que decidiu assim, assado, por que pediu vista, etc. e tal. Isso faz parte da conversa de botequim. E é normal. Mas você não pode dizer aquilo que não aconteceu. Você não pode mentir. Por quê? Porque aquilo foi transmitido ao vivo e está lá. Todo mundo sabe como cada um votou. Todo mundo sabe como cada um se comportou. Não tem como editar, não tem como mentir, não tem como inventar. Então eu penso que as transmissões são positivas porque ela mostra a corte como ela é
e evita que a corte seja mostrada de outra forma pelos intérpretes que poderiam direcionar essa visão, essa maneira de ver para a sociedade. Então eu prefiro que ela dialogue diretamente com a sociedade. Obrigado pela atenção. Agora, o resultado. Antes do resultado, vou fazer a pergunta de novo. Se alguém mudou de opinião. Não. Vou fazer agora a pergunta. Quem é a favor das transmissões da TV Justiça, levanta a mão. Vamos, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Grande maioria. Ó, você vê que você convenceu. Se você fosse um advogado de júri... Antes estava 20. Convenci 2 pessoas. Mudei 2 votos. A resposta... Resposta à primeira pergunta. Você é a favor das transmissões da TV Justiça? 20 responderam sim, 11 não. 11 não. Na segunda pergunta, ela influencia as decisões? É que impressiona. 27 sim. 27 sim, 4 não. No ambiente jurídico, hein? 20, Isso é preocupante. 27 sim e 4 não. Então aqui está o resultado. Obrigado, professor. Obrigado a todos pela atenção.